dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir esse vídeo, Francisco. Valeu. Meus amigos e minhas amigas, eu vou trazer uma história aqui para vocês envolvendo o Fux. Lembra do Fux? Pois é. Vocês lembram que o Fux, ele resolveu inocentar o Bolsonaro e condenar o mordomo, certo? E resolveu sair da primeira turma para ir para a segunda turma porque não aguentava mais. E o bolsonarismo começou a utilizar o voto do Fux para dizer, tá vendo? O Bolsonaro está sendo perseguido. O Bolsonaro está sendo perseguido, né? Só que acontece uma coisa engraçada, rapaz. O STF acaba de condenar uma financiadora dos atos golpistas de Minas Gerais. O acórdão só saiu agora. Mas você sabe de quando é a condenação? De novembro de 2025. Ou seja, final do ano passado. Né? Mas, Paulo, o que é que isso tem a ver? Eu já vou explicar direitinho para vocês. Faz o seguinte, por gentileza, mete o dedo no like e já passa adiante. Confia no Paulo que vocês vão ver que é uma história assim muito bacana para a gente lembrar o bolsonarismo como ele é idiota. Olha isso aí que nós temos, ó. Olha o que é que nós temos aí, ó. Fachin oficializa, troca de Fux da primeira para a segunda turma. Dá uma olhadinha na data. Quando é que isso aconteceu, hein? No dia 22 de dezembro de 2025, não é? Tá certo? Dia 22 de dezembro, coisa nenhuma. Desculpa, gente, tô maluco. 22 do 10, 22 de outubro de 2025, ok? Anota aí, 22 de outubro de 2025, o Fachin oficializa para o Fux mudar de turma. Quer dizer, ele já tinha votado nos processos e ele tinha votado contra a condenação do Bolsonaro. Então, pessoal, olha o que nós temos. O presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, oficializou nessa quarta-feira, 22, a transferência do ministro Luiz Fux da primeira para a segunda turma, ou seja, ele já não votava mais na primeira turma, né? Durante a finalização do julgamento do Núcleo 4, o plano do golpe, Fux explicou que já havia combinado a troca com o ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou. Beleza? Mas, Paulo, por que você está falando isso? Porque é o seguinte, a partir daí, o Fux, Francisco, ele não participava mais da primeira turma. Acontece que tinha um julgamento acontecendo no plenário. E o Fux participou, meus amigos. O Fux participou. O julgamento de uma mulher que tinha dado dinheiro para... Olha isso aí que nós temos aí. Passa aí, Francisco. STF oficializa a condenação de mineira a 14 anos por financiar transporte para atos do 8 de janeiro. Aí você vai perguntar assim, Paulo, isso foi no plenário? Foi. Quem participou do julgamento? O acordo só está saindo agora, 26 de 1 de 2026, tá? Veja que o Fux teria condição de corrigir o voto dele se ele quisesse. Ele teria condição de corrigir, mas ele não fez. Vamos ver o que é que nós temos aí, quem passa aí, precisar. O Supremo Tribunal Federal oficializou nessa quarta-feira, 26, a condenação da mineira Romilda Rosa Ferreira, de 14 anos de prisão por financiar o transporte de pessoas do sul de Minas Gerais para Brasília. Será que foi o mesmo percurso que o Nicolas fez? Vai lá saber, né? Com o objetivo de participar do ato do dia 8 de janeiro de 2023. Veja, há 14 anos ela foi condenada. O julgamento ocorreu em novembro do ano passado, ou seja, no mês 11 de 2025. O Fux já tinha mudado para a primeira turma, ele já tinha começado a votar contra o ministro Alexandre de Moraes, certo? Vamos lá. Além da pena de prisão em regime inicial fechado, Romildo foi condenado a pagamento de 100 dias multas. Cada um equivale a 1/3 do salário mínimo, o que soma 55 mil de multa. Passa aí para...
E o que é que acontece, gente? Aqui é que vem a parte mais relevante. Ela também deverá arcar de forma solidária com os demais condenados pelos atos do 8 de janeiro, com 30 milhões, a pagar 30 milhões por danos morais. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Romildo foi responsável por contratar um ônibus para transportar manifestantes de Minas Gerais até Brasília e também esteve presente nos atos. As investigações apontam ainda que ela utilizou terceiros para efetuar pagamentos e formalizar a contratação do transporte, evidenciando na avaliação do STF envolvimento direto na logística e no financiamento da mobilização. Informações da Polícia Judiciária apontam para a organização e financiamento da ré nos atos golpistas, fatos que comprovam o intento criminoso e a adesão ao movimento destacado ou acórdão. Agora, olha o que é que nós temos aqui. Veja como o bolsonarista é realmente feito de mané, né? Vamos aqui, ó. Condenação. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação de Romildo pelos crimes de... Vejam isso aqui, como isso aqui é lindo. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tomado, associação criminosa armada. O voto foi seguido integralmente. Presta atenção que o Fux tinha dito no julgamento do Bolsonaro que não tinha esse negócio de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas veja isso. O voto foi seguido integralmente pelos ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia e quem é o próximo aí? Luiz Fux, Flávio Dino e Gilmar Mendes. Vamos repetir, né? Vamos repetir aqui, ó. Integralmente Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e Gilmar Mendes. Não integralmente. Quem foi que votou que não seguiu integralmente? O ministro Zanin, mas condenou também. E qual foram os dois únicos que votaram contra a condenação? Os dois indicados pelo Bolsonaro. Mas vocês estão vendo aí que o Fux, pasmem, pode voltar a tela normal, né? Vocês estão vendo aí que o Fux, depois de ter saído da segunda turma, depois de ter negado a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ele votou para condenar essa cidadã, seguindo o ministro Alexandre de Moraes. Se isso não é a prova que bolsonarista é feito de otário, o que é que a gente pode dizer para um bolsonarista que acredita em tudo que acontece? Aí os caras ficam utilizando o voto do Fux para dizer, não, para com isso. Gostou dessa informação? Pois é, meus amigos. Mete o dedo no like, deixa seu comentário e passa adiante.